Capítulo 2. O Cortiço, Aloísio Azevedo. Durante 2 anos, o cortiço prosperou de dia para dia, sufocando-se de gente. E ao lado, Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda a parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal, custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro, aquele tipo, um miserável, um sujo, que não pusera nunca um paletó e que vivia de cama e mesa com uma negra. À noite e aos domingos ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa junto à mesa da sala de jantar e ouvia a contragosto o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com seu fartum de bestas no cio. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher, isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o sangue e perder a tramontana, era ainda a prosperidade do vizinho, o que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito. Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna, sem precisar roer nenhum chifre, daquele outro que, para ser mais rico 3 vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então, ele, Miranda, que se punha a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele, que logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno, comparado com o seu vizinho. Pensara fazer-se senhor do Brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se talhado para grandes conquistas e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. Sim, no fim de contas, qual fora a sua África? Enriquecera um pouco, é verdade. Mas como? A que preço? Hipotecando-se a um diabo que lhe trouxera 80 contos de réis, mais incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas? Arranjara a vida, sim, mas teve de aturar eternamente uma mulher que ele odiava. E do que afinal lhe aproveitar tudo isso? Qual era afinal a sua grande existência? Do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa? Invejável sorte, não havia dúvida. Na dolorosa incerteza de que Zulmira fosse sua filha, o desgraçado nem sequer gozava do prazer de ser pai. Se ela, em vez de nascer de Estela, fosse uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que a amasse. E então a vida lhe correria de outro modo. Mas naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludíbrio materno, e o Miranda estendia até a inocentezinha o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga tal da sua vida. Fui uma besta, resumiu ele em voz alta, apeando-se da cama, onde se havia recolhido inutilmente, e pôs-se a passear no quarto, sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Feliz e esperto era João Romão, esse sim senhor. Para esse é que havia de ser a vida. Filho da mãe, que estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia em que chegou da terra sem um vintém de seu. Esse sim, que era moço e podia ainda gozar muito, porque quando mesmo viesse a casar e a mulher lhe saísse uma outra Estela, era só mandá-la embora para o diabo como um pontapé. Podia fazê-lo. Para esse é que era o Brasil. Fui uma besta. Repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro. Uma grandíssima. No final de contas, que diabo possuo eu? Uma casa de negócio, da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado,
Um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor desta terra onde deixarei a casca. Que tenho eu, se a alma do meu crédito é o dote que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende como a peste da casa comercial me prende à costa da África? Foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal. O título, faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enche a vida de um homem, sem família a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas, o náufrago agarrou-se àquela tábua, como um agonizante, consciente da morte que se apega à esperança de uma vida futura. A vaidade de Stella, que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa, agora lhe comprazia à farta. Procurou capacitar-se de que ela, com efeito, herdara sangue nobre, que ele, por sua vez, se não o tinha herdado, trouxera-o por natureza própria, o que devia valer mais ainda. E desde então, principiou a sonhar com um baronato, fazendo disso o objeto querido da sua existência, muito satisfeito no íntimo por ter afinal descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro, sem ter nunca mais de restituí-lo à mulher, nem ter de deixá-lo a pessoa alguma. Semelhante preocupação modificou-o em extremo. Deu logo para fingir-se escravos das conveniências, afetando escrúpulos sociais, impertigando-se quanto podia e disfarçando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de superioridade condescendente. Ao passar-lhe todos os dias pela venda, cumprimentava-o com proteção, sorrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida, muito sério. Dados os primeiros passos para a compra do título, abriu a casa e deu festas. A mulher, posto que lhe apontassem já os cabelos brancos, rejubilou com isso. Zulmira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado da Fluminense, pálida, magrinha, com pequenas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente pintalgadas de sardas. Respirava o tom úmido das flores noturnas, uma brancura fria de magnólia, cabelos castanhos claros, mãos quase transparentes, unhas moles e curtas como as da mãe, dentes pouco mais claros do que a cútis do rosto, pés pequeninos, quadril estreito, mas olhos grandes, negros, vivos e maliciosos. Por essa época, justamente, chegava de Minas, recomendado ao pai dela, o filho de um fazendeiro importantíssimo, que dava belos lucros à casa comercial de Miranda e que era talvez o melhor freguês que este possuía no interior. O rapaz chamava-se Henrique, tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina. Miranda hospedou-o no seu sobrado, da Rua do Hospício, mas o estudante queixou-se, no fim de alguns dias, de que aí ficava mal acomodado, e o negociante, a quem não convinha desagradar-lhe, carregou com ele para sua residência particular de Botafogo. Henrique era bonitinho, cheio de acanhamentos, com umas delicadezas de menina. Parecia muito cuidadoso dos seus estudos e tão pouco extravagante e gastador que não despendia um vintém fora das necessidades de primeira urgência. De resto, a não ser de manhã para as aulas, que ia sempre com Miranda, não arredava o pé de casa senão em companhia da família deste. Dona Estela, no cabo de pouco tempo, mostrou-se por ele estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta de sua mesada posta pelo negociante, visto que o Henriquinho tinha a ordem franca do pai. Nunca pedia dinheiro. Quando precisava de qualquer coisa, reclamava a Dona Estela, que por sua vez encarregava o marido de comprá-la, sendo o objeto lançado na conta do fazendeiro com uma comissão de usuário. Sua hospedagem custava 250 mil réis por mês, do que ele todavia não tinha conhecimento, nem queria ter. Nada lhe faltava, e os criados da casa o respeitavam como a um filho do próprio senhor. À noite, às vezes, quando o tempo estava bom, Dona Estela saía com ele, a filha e um moleque, o Valentim, a darem uma volta até a praia e, tendo convite para qualquer festa em casa das amigas, levava-o em sua companhia. A criadagem da família do Miranda compunha-se de Isaura, mulata ainda moça, moleirona e tola, que gastava todo o vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de João Romão.
Uma negrinha virgem chamada Leonor, muito ligeira e viva, lisa e seca como um moleque, conhecendo de orelha, sem lhe faltar um termo a vasta tecnologia da obscenidade, e dizendo, sempre que os caixeiros ou fregueses da taverna, só para mexer com ela, lhe davam atracações. Olha que eu me queixo com o juiz de Orfe. E finalmente o tal Valentim, filho de uma escrava que foi de Dona Estela e a quem esta havia alforriado. A mulher do Miranda tinha por este moleque uma afeição sem limites, dava-lhe toda a liberdade, dinheiro, presentes, levava-o consigo a passeio, trazia-o bem vestido e muitas vezes chegou a fazer ciúmes à filha, de tão solícita que se mostrava com ele. Pois se a caprichosa senhora ralhava com Zulmira por causa do negrinho, pois se quando se queixavam os dois, um contra o outro, ela nunca dava razão à filha, pois se o que havia de melhor na casa era para o Valentim, pois se quando este foi atacado de bexigas e o Miranda, apesar das súplicas e protestos da esposa, mandou-o para o hospital, Dona Estela chorava todos os dias e durante a ausência dele não tocou piano, nem cantou, nem mostrou os dentes para ninguém. E o pobre Miranda, se não queria sofrer impertinências da mulher e ouvir sensaborias defronte dos criados, tinha de dar ao moleque toda a consideração e fazer-lhe humildemente todas as vontades. Havia ainda, sob as telhas do negociante, um outro hóspede, além do Henrique, o velho botelho. Este, porém, na qualidade de parasita. Era um pobre diabo, caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro como escova, barba e bigode do mesmo teor, muito macilento, com os óculos redondos, que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio. Andava sempre de preto com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas. Fora em seu tempo empregado do comércio, depois corretor de escravos. Contava mesmo que estivera mais de uma vez na África negociando negros por sua conta. Atirou-se muito às especulações. Durante a Guerra do Paraguai, ainda ganhara forte, chegando a ser bem rico. Mas a roda desandou e agora, coitado, já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente sem recursos e vegetava à sombra do Miranda, com quem por muitos anos trabalhou, em rapaz, sob as ordens do mesmo patrão, e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso, e mais tarde por necessidade. Devorava-o, noite e dia, uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente, contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas. E como seu estado atual de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava, vituperando as ideias da época. Assim, eram às vezes muito quentes as sobremesas do Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha a discussão, o movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco. Então, o botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis para a direita e para a esquerda, com quem dispara tiros sem fazer alvo, e vociferava imprecações, aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele. Bandidos! Berrava, apoplético, cáfila de salteadores, e o seu rancor irradiava dos olhos em setas envenenadas, procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades. A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde e principalmente a fortuna. Eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que conseguiu o que ele não obtivera, que gozava o que ele não desfrutara, que sabia o que ele não aprendera. E para individualizar o objeto do seu ódio, voltava-se contra o Brasil, essa terra que, na sua opinião, só tinha uma serventia: enriquecer os portugueses e que, no entanto, o deixara a ele na penúria. Seus dias eram consumidos do seguinte modo: acordava às 8 da manhã, lavava-se mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho. Depois ia ler os jornais para a sala de jantar, à espera do almoço. Almoçava e sala. Tomava o bonde e ia direitinho,
para a charutaria da Rua do Ouvidor, onde costumava ficar sentado até as horas do jantar, entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora defronte dele. Tinha a pretensão de conhecer todo o Rio de Janeiro e os podres de cada um em particular. Às vezes, Dona Estela encarregava-o de fazer pequenas compras de armarinho, o que o Botelho desempenhava melhor que ninguém. Mas a sua grande paixão, o seu fraco, era a farda. Adorava tudo que dissesse respeito ao militarismo, posto que tivera sempre invencível medo às armas de qualquer espécie, mormente as de fogo. Não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda. Entusiasmava-se, porém, com tudo que cheirasse a guerra. A presença de um oficial em grande uniforme tirava-lhe lágrimas de comoção. Conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel. Distinguia, ao primeiro lance de olhos, o posto e o corpo a que pertencia qualquer soldado. E apesar dos seus achaques, era ouvir tocar na rua corneta ou tambor, conduzindo o batalhão, ficava logo no ar, e muita vez, quando dava por si, fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Então, não tornava para casa enquanto os militares nel se recolhessem. Quase sempre voltava dessa loucura às 6 da tarde, moído a fazer dó, sem poder ter-se nas pernas, estrompado de marchar horas e horas ao som da música de pancadaria. E o mais interessante é que ele, ao vir-lhe a reação, revoltava-se furioso contra o maldito comandante que o obrigava àquela estopa, levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o caminho mais longo. Só parece, lamentava ele, que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele. Ora, vejam, 3 horas de marche, por uma soalheira de todos os diabos? Uma das birras mais cômicas do Botelho era o seu ódio pelo Valentim. O moleque causava-lhe febre com as suas petulâncias de mimalho, e velhaco, percebendo quanto elas o irritavam, ainda mais abusava, seguro na proteção de Dona Estela. O parasito, de muito que o teria estrangulado, se não fora a necessidade de agradar à dona da casa. Botelho conhecia as faltas de Estela com as palmas da sua mão. O Miranda mesmo, que o via em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes lhe as confiava em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão por que não a punha à rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão. Entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher, naquelas condições, dizia ele convicto, representa nada menos que o capital, e um capital em caso nenhum a gente despreza. Agora, você o que devia era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita, feliz por ver quanto o amigo aviltava a mulher, concordava em tudo plenamente, dando-lhe um carinhoso abraço de admiração. Mas, por outro lado, quando ouvia Esther falar do marido, com infinito desdém e até com asco, ainda mais resplandecia de contente. Você quer saber? Afirmava ela. Eu bem percebo quanto aquele traste do meu senhor marido me detesta, mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que vesti. Desgraçadamente, para nós, mulheres da sociedade, não podemos viver sem esposo quando somos casadas, de forma que tenho que aturar o que me caiu em sorte, quer goste dele, quer não goste. Juro-lhe, porém, que se consinto que o Miranda chegue às vezes para mim, é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar discussão com uma besta daquela ordem. O Botelho, com a sua encanecida experiência no mundo, nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro. Tanto assim, certa ocasião, recolhendo-se à casa incomodado, em hora que não era do seu costume, ouviu, ao passar pelo quintal, sussurros de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura, onde, em geral, não ia ninguém. Encaminhou-se para lá em bicos de pés, e, sem ser percebido, descobriu Estela entalada entre o muro e o Henrique. Deixou-se ficar espiando, sem tugir nem mugir, e só quando os dois se separaram foi que ele se mostrou. A senhora soltou um pequeno grito e o rapaz de vermelho que estava fez-se de cor de cera, mas Botelho procurou tranquilizá-los,
dizendo em voz amiga e misteriosa: Isso é uma imprudência o que vocês estão fazendo. Estas coisas não é deste modo que se arranjam. Assim como fui eu, podia ser outra pessoa. Pois numa casa em que há tantos quartos, é lá preciso vir meterem-se neste canto do quintal? Nós não estamos fazendo nada, disse Stella, recuperando o sangue frio. Ah, tornou o velho, aparentando sumo respeito. Então desculpe, pensei que estivessem. E olhe que, assim que fosse para mim, seria o mesmo, porque acho isso a coisa mais natural do mundo e entendo que desta vida a gente só leva o que come. Se vi, creia. Foi como se nada visse, porque nada tenho a cheirar com a vida de cada um. A senhora, esta moça, está na força dos asnos. Seu marido não a satisfaz. É justo que o substitua por outro. Ah, isto é o mundo. E se é torto, não fomos nós que o fizemos torto. Até certa idade, todos temos dentro um bichinho carpinteiro que é preciso matar, antes que ele nos mate. Não lhes doam as mãos, apenas acho, por outra vez, devem ter um pouquinho mais de cuidado e... Bom, basta, ordenou Stella. Perdão. Eu, se digo isto, é para deixá-los bem tranquilo a meu respeito. Não quero nem por sombra que se persuadam de que o Henrique atalhou com a voz ainda comovida, mas acredite, seu Botelho, que o velho interrompeu também, por sua vez, passando-lhe a mão no ombro e afastando-o consigo. Não tenha receio, que não o comprometerei, menino. E como já estivessem distantes de Stella, segredou-lhe em tom protetor: Não torne a fazer isto assim, que você se estraga. Olhe, como lhe tremem as pernas. Dona Estela acompanhou-os à distância, vagarosamente, afetando preocupação em compor um ramalhete, cujas flores ela ia colhendo com muita graça, ora toda vergada sobre as plantas rasteiras, ora pondo-se na pontinha dos pés para alcançar os heliotrópios e os manacás. Henrique seguiu o botelho até o quarto deste, conversando sem mudar de assunto. Você não fala nisto, hein? Jura? Perguntou-lhe. O velhinho já tinha declarado, a rir, que os pilhara em flagrante e que ficara bom a espreita. Falar o quê, seu tolo? Pois então quem pensa você que eu sou? Só abrirei o bico se você me der motivo para isso. Mas estou convencido de que não dará. Quer saber? Eu até simpatizo muito com você, Henrique. Acho que você é um excelente menino, uma flor. E digo-lhe mais: hei de proteger os seus negócios com Dona Estela. Falando assim, tinha-lhe tomado as mãos e afagava-as. Olhe, continuou acariciando-o sempre. Não se meta com donzelas, entende? São o diabo. Agora, quanto às outras, papo com elas. Não mande nenhuma ao vigário, nem lhe doa a cabeça, porque, no fim das contas, nas circunstâncias de Dona Estela, é até um grande serviço que você lhe faz. Meu rico amiguinho, quando uma mulher já passou dos 30 e pilha a jeito um rapazito de sua idade, é como se descobrisse ouro em pó. Sabe-lhe as gaitas. Fique então sabendo que não é só a ela que você faz o obséquio, mas também ao marido. Quanto mais escovar-lhe você a mulher, melhor ela ficará de gênio, e por conseguinte, será melhor para o pobre homem, coitado, que tem já bastante com que se aborrecer lá por baixo, com seus negócios, e precisa de um pouco de descanso quando volta do serviço e mete-se em casa. Escove-a, que a porá macia que nem veludo. O que é preciso é muito juizinho, percebe? Não faça outra criançada como a de hoje e continue para adiante, não só com ela, mas com todas as que lhe caírem debaixo da asa. Vá passando, menos as de casa aberta, que isso é perigoso por causa das moléstias, nem tampouco donzelas. Não se meta com a Zulmira. E creia que lhe falo assim porque sou seu amigo, porque eu acho simpático, porque eu acho bonito. E acarinhou-o tão vivamente dessa vez que o estudante, fugindo-lhe as mãos, afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida: Olha, espere, vem cá, você é desconfiado.